Bom dia, composteiros, tudo bem? Aqui é a Vera Lemos do canal Ateliê das Minhocas, eu e meu menino. Hoje nós estamos passando para compartilhar com vocês algumas experiências que nós temos vivenciado junto com as minhocas, né? E eu tenho visto algumas pessoas passando pelas mesmas situações que eu passei. E nós estamos passando para compartilhar a nossa experiência com você, ok? Você que está aqui hoje, que está pensando em criar minhocas para fazer de uma segunda renda ou criar uma grande escala, eu vou dizer o seguinte: minha primeira orientação para você é o seguinte: comece compostando os seus resíduos orgânicos. Foi assim que eu comecei, sem grandes pretensões, reciclando meu lixo orgânico, ok? Aí, por que isso? Porque nisso vai te dar uma experiência, uma caminhada com as minhocas. Você vai ter todo um aprendizado de como lidar com elas em pequena escala. E nesse sentido, você vai crescendo. A segunda dica que eu vou dar para você é o seguinte: você pode começar a criar minhocas em qualquer ambiente. Mas é importante o seguinte: qualquer ambiente você pode criar. Mas é importante você ter uma ideia de o tamanho do ambiente para a quantidade de minhoca. Eu vou te contar a minha experiência do que aconteceu aqui comigo. Vocês estão vendo esse freezer? Esse freezer meu pifou, certo? E hoje em dia eu uso ele como depósito de meu humus. Aqui fica o meu depósito de humus, quando os clientes vêm eu vendo, ok. Mas um tempo atrás eu fiz a besteira, ok, de inserir várias caixas com minhocas aí dentro. Só para vocês terem uma ideia, a altura desse freezer é de 70 centímetros e uma largura de 85. E eu descobri, na minha experiência com as minhocas, que a altura mais recomendada para você ter sucesso, porque o que acontece? Nesse ambiente aqui, por ser muito alto, esse composto ele vai compactar, ele vai aquecer e as minhocas fogem. Foi o que aconteceu comigo. Então, a altura permitida, mais aconselhável para você ter sucesso, é uma altura de 20 centímetros. E eu vou te mostrar por que minhas caixas fazem sucesso. Porque exatamente é essa altura que tem nas minhas caixas, ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu tive que retirar todas as minhocas, porque a altura era muito fundo, isso compactava meu composto, as minhocas fugiam, aquecia, elas fugiam. Ok, então vamos supor que você tenha 200 minhocas. Então, você precisa ter um ambiente pequeno. No caso aqui, ó. Eu tenho aqui, nessa caixinha, 200 unidades californiana. Por que eu faço isso, gente? Elas precisam se encontrar. Então, elas têm que se encontrar, elas têm que namorar e têm que se reproduzir. Então, uma quantidade pequena precisa de um ambiente pequeno. Pra vocês terem uma ideia, as minhas caixas de isopor, onde eu crio as minhas minhocas, elas têm uma... Deixa eu dar a medida aqui para vocês. Ela tem uma altura de 20 centímetros, tem um comprimento de 85 centímetros e uma largura de 35 centímetros. Então, por isso que elas têm bom resultado. Por quê? Porque é uma altura aconselhável. Porque esse composto aqui, olha só, ele não vai compactar. Aqui são as gigantes africanas, ok? As maiores eu já vendi. Aquelas... Para vocês terem uma ideia, aqui deve ter no mínimo, uns 3 a 4 litros de gigantes africanas. Por que essa quantidade? Porque elas têm que se encontrar, elas têm que se namorar, elas têm que se reproduzir, ok? Então, eu tenho observado que o tamanho do ambiente para a quantidade de minhoca, isso é fundamental. Você, como eu falei, você pode começar com 2 minhocas, gente, mas aí você vai colocar no quê? Num pote de sorvete, ok? Não adianta você colocar 2 minhocas ou 100 minhocas num ambiente como este. O sistema de reprodução delas vai ser muito lento. Então, as experiências que eu queria compartilhar com vocês é essa. Eu peço que vocês entrem no canal, dê um like e se inscrevam, ok? E fortaleça aí a coroa. Um bom dia para todos, composteiros!